No vídeo de hoje eu vou falar sobre a biografia do Steve Jobs. E aí, você já ouviu falar no Steve Jobs? Já ouviu falar no Steve Jobs. E aí, o que esse livro aqui do Steve Jobs, escrito por Walter Isaacson, tem a nos dizer? Afinal de contas, é um bom livro? Vale a pena a gente comprar? É para não comprar? E aí, vale a pena a leitura? E o que traz de informações aqui? É verdade que eu vou falar um pouquinho de spoilers, afinal de contas é a vida do Steve Jobs. Mas então, vale a pena a leitura do Steve? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse empreendedor lendário, incrível e, por que não, superestimado Steve Jobs. Mas antes disso, chega dando like e se inscrevendo, que é muito importante para o canal. Afinal de contas, nós estamos começando a crescer, começando a ganhar inscritos, criar uma comunidade. E a sua inscrição e o seu like é muito importante. Você não vai se arrepender, mas se você se arrepender, a garantia é de 8 minutos, que é mais ou menos o tempo do vídeo. E aí você se desinscreve. Mas não faça isso, continue inscrito. Então, pessoal, esse é um livro biográfico do Steve Jobs. Steve Jobs, que foi aquele grande empreendedor, empresário e homem conhecido aí pelo mundo todo. Afinal de contas, quem foi o Steve? Você não conhece o Steve Jobs? Conhece sim. Mas se não conhece o Steve Jobs a fundo, você pode começar a conhecer com esse livro biográfico escrito pelo grande autor Walter Isaacson. Acho que é assim que fala. Ele é um autor realmente incrível. Eu cheguei a ler agora recentemente também o livro do Da Vinci e gostei bastante. Ele também fez uma biografia do Da Vinci. Se eu não me engano, ele também fez do Albert Einstein. E é realmente um grande autor especializado em grandes biografias de grandes nomes. E Steve Jobs não podia estar fora da lista dele. Afinal de contas, Steve Jobs fez uma marca importante no mundo. Não só as coisas que ele fez, mas ele fez aí a Apple, né? E é uma grande marca. E, enfim, é um empreendedor, um empresário, um homem de sucesso no mundo todo. Mas e aí? Esse é um bom livro para a gente ter, vale a pena a leitura. E o que tem no livro? Afinal de contas, tem alguma coisa legal no livro? Então, o livro do Steve Jobs é muito legal, pessoal. É um livro de uma boa quantidade de páginas, então se você gosta de bastante páginas, vai ficar bem feliz, porque tem em torno de 600 páginas nesse livro. Você vê que ele é bem grosso mesmo, né? Realmente é um livro aí, olha aí, o Steve com um Macintosh, famoso Macintosh, que fez muito sucesso. Olha aqui a entradinha de disquete, não sei se vocês conseguem ver aí. A marquinha famosa da Apple colorida e o Steve bem jovem aqui, cabeludo, hippie dos anos 60, 70 aí, realmente fantástica aí a cabeleira dele. Então, o livro é realmente muito legal, tem a cara dele aqui pensando, e foi um livro, de certa forma, pedido pelo Steve Jobs. Pedido? Aqui no próprio livro diz, esta biografia escrita a seu pedido quando lutava contra o câncer. Steve Jobs acabou morrendo de câncer e esse livro foi um livro, de certa forma, que ele conversou com o autor que falasse da vida dele. E ele viu no Walter Isaacson um autor que realmente poderia falar da vida dele, que ele poderia conceder entrevista, fazer aquelas conversas ali para saber algumas informações. Isso quer dizer que esse livro aqui é uma babação de ovo do Steve Jobs? Não. Esse livro é incrível por isso, porque ele conta a vida do Steve Jobs. Ele não fica falando que o Steve Jobs era incrível, especial, espetacular, um deus que andou na Terra. Ele fala que o Steve Jobs era um ser humano incrível, que teve acertos incríveis e erros também incríveis, complexidades, mentalidade que foram realmente fantásticas e, de certa forma, sombrias. Não é um livro passador de pano, pelo menos eu não senti isso quando li. Eu já li esse livro 2 vezes e penso até em ler novamente. Eu gosto muito da história do Steve Jobs, desse início da computação. Eu sou realmente um cara que gosta desse tipo de leitura e desse tipo de conteúdo. E achei esse livro muito, muito rico. É um livro rico em detalhes, é um livro que não passa pano e que faz uma conexão. Eu estou lendo o livro, é como se eu estivesse realmente vendo a vida do Steve Jobs à minha frente. Eu estou ali vendo a linha do tempo da vida dele. E eu senti muito isso com esse livro. Eu já vi alguns filmes do Steve Jobs e acho que os filmes mostram de forma bem pincelada alguns momentos, mostram uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mostram uma luz, umas sombras da vida dele, mas não mostra com detalhe, com um rico detalhe que esse livro mostra. Não achei a leitura difícil, não achei a leitura pesada, por mais que seja um livro grosso, a gente acaba achando, meu Deus, é um livro muito grande, não vai terminar nunca. Eu acho que esse livro dá sim para terminar, é gostoso. Se você é uma pessoa como eu, que gosta de saber a história desses personagens da história, como Steve Jobs, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas, João, o que tem no livro? Então, eu vou contar um pouquinho do que tem no livro.
alguns capítulos e tudo mais, e você vai tendo um pouquinho da sensação, vai surfar junto comigo no vídeo sobre como foi a vida de Steve Jobs, desse empreendedor incrível, fantástico, polêmico e complexo. Então, pessoal, o livro é realmente fantástico. Não vou dar muitos spoilers aqui não, vou explicar mais ou menos o que a gente acaba vendo no livro e por que ele é tão importante a leitura. O livro conta a história desse empreendedor, empresário e homem magnético que era o Steve Jobs. Mostra toda a sua jornada, da sua infância, na qual ele foi abandonado e depois adotado, ao seu desenvolvimento na faculdade, as suas experiências psicodélicas com várias coisas diferentes, a sua super vontade de fazer e acontecer e mostrar para o mundo quem era Steve Jobs. O livro aborda isso tudo. Mostra a sua relação com seu principal parceiro, Steve Wozniak. Se você não sabe, o Steve Jobs teve uma parceria muito interessante com o Steve Wozniak. O Steve Wozniak era aquele cara mais técnico que via o computador como uma paixão muito grande, mas ele não tinha uma visão a longo prazo nem de negócio. Mas o Steve Jobs tinha. Ele tinha uma visão a longo prazo de tudo. E isso é bem abordado no livro. Em falas, em depoimentos, você vê ali coisas realmente fantásticas e incríveis que Steve Jobs lá atrás já tinha visão. Coisas que estão acontecendo hoje, que ainda vão acontecer, e o Steve Jobs estava bem atento. E o livro também aborda essa sua relação com Bill Gates, É incrível. Steve Jobs e Bill Gates tiveram uma relação, uma parceria. E o Walter Isaacson também consegue mostrar, informando ali, como foi mais ou menos essa jornada dos dois, esse encontro, e como Bill Gates acabou tendo boas apostas e Steve Jobs nem tanto. Como acabou o Steve Jobs sendo fritado da própria empresa, como ele perdeu oportunidades e como a teimosia de Steve Jobs fez dele um homem incrível, mas também um homem fadado ao fracasso várias vezes na sua jornada. Steve Jobs venceu pela teimosia e fracassou por ela. A teimosia que o tanto levou para cima, tirou. Steve Jobs montou uma empresa incrível, fantástica. Ele era capa de revista. E essa mesma empresa o mandou embora, porque ele não parecia competente o suficiente. E o livro aborda isso de uma forma bem legal e bem clara. É realmente bem informativo. Eu me lembro que eu fiquei bem preso ali quando eles estão falando da sua saída, quando ele é mandado embora da própria empresa que ele funda. E aí ele cria uma nova empresa e começa a trabalhar ali nessa nova empresa que ele criou e tudo mais. E ele acaba vendo oportunidade também na área da animação. Steve Jobs consegue se reinventar novamente com o filme Toy Story e como isso foi importante na jornada dele. Você não sabia que Steve Jobs e Toy Story são bem conectados? O livro aborda isso de forma brilhante e mostra como isso foi incrível. E mostra a retornada do Steve Jobs, e mostra a sua relação com a família, e mostra tudo de bom, e mostra o declínio. O declínio do Steve Jobs, que acabou sendo acometido por uma doença e acabou morrendo. E ali, no leito de morte, ele faz uma reflexão da sua vida. É engraçado que o livro também aborda uma coisa que é muito interessante, um demônio que eu considero realmente grande na vida do Steve. O Steve Jobs também teve uma filha na qual ele meio que ele não tinha uma relação boa. E o livro aborda isso. E o Steve Jobs, que lá atrás também foi abandonado, também teve dificuldade com essa filha, não aceitava muito ela. E lá no fim da vida dele, ele consegue ter essa percepção de que a filha dele era fundamental para a sua vida, que se ele não conseguisse resolver isso, não teria terminado o seu principal projeto, a sua principal linha de pensamento, a sua jornada. Eu acho que o livro aborda isso de uma forma brilhante. O início da sua vida, o meio e o fim. É um livro realmente incrível. E o Steve Jobs está presente ali no final do livro, fazendo um depoimento, mostrando uma conversa muito bacana, recebendo alguns encontros, né? No livro tem alguns encontros que ele tem já no leito de morte ali, já sentindo que vai morrer, está muito próximo do seu fim, e mostra o fim dele. É realmente triste você saber que o Steve Jobs morreu tão cedo e por uma doença que veio tão rápida e devastou ele. Mas, ao mesmo tempo, o livro mostra que é isso. A jornada do Steve Jobs foi incrível. Incrível porque ela foi real. Ela trouxe lances de genialidade a todo momento e lances de grande estupidez, de teimosia. Steve Jobs era um empreendedor incrível, lendário, mas cheio de problemas e desafios, que ele teve muita dificuldade de consertar e resolver. Alguns ele conseguiu ajudar e resolver, alguns ele perdeu muitos anos. A própria relação dele com a filha e com o próprio parceiro Steve Wozniak e com outros parceiros, a sua relação com o trabalho, como ele tratava os funcionários. Steve Jobs foi realmente genial, mas quero te dizer uma coisa, ele também foi um babaca. Mas isso é a vida. Eu, às vezes, sou babaca. E é assim que é. Então é isso, pessoal. Recomendo muito a leitura do Steve Jobs, desse livro do Walter Isaacson.
ela vale muito a pena, é muito instrutiva, é muito conhecimento que tem ali e fala de uma forma bem clara a vida do Steve Jobs. Recomendo bastante. Se você não leu, leia. Mas eu não gosto de ler, João, eu nunca tive muito interesse em ler. Leia, porque essa biografia vai te pegar. Se você gosta de biografias e quer saber sobre a vida do Steve Jobs, não tem outro lugar para ir. É esse livro que você tem que ir. Mas eu vi um outro livro, o outro livro é bom, mas o livro mesmo que fala da vida do Steve Jobs é esse. E não tem para onde fugir. Leiam esse livro e se encantem pela verdadeira, real e complexa história de Steve Jobs. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já chega se inscrevendo, dando like e comentando. Porque aqui no Mundo Banfield eu falo sobre empreendedorismo, negócio, criatividade, de uma forma diferente. E agora, nesse momento que eu estou criando o canal, a sua inscrição vai ser realmente muito importante para que a gente consiga ganhar cada vez mais gente e eu fique motivado a fazer outros vídeos e vá melhorando. Então, chega mais, se inscreva e comente. João, achei interessante essa sua postura, li o livro. Chega conversando e falando comigo. Vai ser um prazer falar com vocês. Grande abraço e como Steve Jobs diria, pense diferente. E por que não, haja diferente. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.